Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito para compreendermos o significado desta palavra e que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A escritora francesa Annie Ernaux, de 82 anos, foi agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura na semana passada. Annie Ernaux cresceu na região da Normandia, região norte da França, na época do pós-guerra. E ela, como muitos cidadãos da época, presenciou cenas tristes ligadas à situação social caótica que a França vivia no pós-guerra. Então, Annie Ernaux presenciava cenas de homens violentos entrando na cafeteria de sua família. Ela presenciava cenas de violência e talvez tenha presenciado até cenas de assassinatos. Annie Ernaux tornou-se professora universitária e procurou reproduzir numa linguagem muito clara, de acordo com os críticos, toda essa sua história de vida. Ela conseguiu projetar tudo o que ela viveu nos seus livros de uma maneira extraordinária. E Annie Ernaux escreveu alguns livros importantes. Escreveu, entre outras obras, A Vergonha, O Acontecimento e Os Anos. E a Academia Sueca premiou esta escritora porque ela consegue mostrar que a história de uma pessoa, na verdade, reflete a história de toda a sociedade
a qual ela pertence. A história de uma pessoa está impregnada na história da sociedade, claro que recebendo influências do meio cultural, do meio familiar, mas a escritora, através dos livros que ela escreveu, ela mostra que nós não estamos isolados na sociedade. Nós fazemos parte de uma rede. E a história da sociedade é a nossa história. E a nossa história também é a história da sociedade, é a história da cultura em que nós estamos impregnados. E ela vai mais além, ela mostra o quanto o ser humano é autocentrado, o quanto o ser humano é narcisista, o quanto o ser humano vive em função dos seus próprios desejos. De maneira que os nossos relatos autobiográficos, na verdade, são uma combinação de fatos, mas também de fantasias. Fantasias criadas pelos nossos desejos, pelas nossas expectativas, pelos nossos sonhos e pelas nossas frustrações e decepções. E tudo isso ela consegue colocar nos seus livros. Mas uma coisa interessante é que ela ressalta o narcisismo do ser humano. Provavelmente, em maior ou menor grau, todos nós aqui somos narcisistas. Há momentos em que nós nos comportamos como crianças mimadas e queremos ver as nossas necessidades satisfeitas, independentemente do que isso vai resultar para o coletivo. Às vezes nós somos bebês mimados, e é por isso que surgem nas relações humanas tanta ruptura. As relações humanas são muito complexas. O relacionamento humano é complexo. E aqui eu não estou falando só do clássico exemplo do relacionamento humano que é difícil, que é o casamento. Todos os relacionamentos humanos são difíceis e complexos. Além do casamento, os relacionamentos com os filhos muitas vezes são difíceis. Os relacionamentos com os pais muitas vezes são difíceis. Os relacionamentos com os colegas de trabalho, com os vizinhos, com pessoas da sociedade que você tem pouco contato. Relacionamento humano é complexo porque o ser humano é complexo. E em virtude disso surgem as grandes crises que marcam os relacionamentos da vida. Os divórcios, as rupturas entre pais e filhos, entre irmãos, entre colegas de trabalho, as rupturas que ocorrem às vezes até dentro da igreja, até dentro da liderança de uma igreja, rupturas que ocorrem entre lideranças partidárias. A vida é cheia de rupturas, porque a nossa natureza nos impulsiona para isso. A violência, na verdade, nada mais é do que o reflexo de dois narcisistas brigando um com o outro. E é por isso que o perdão é tão importante. Os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, e principalmente o Senhor Jesus Cristo, sonhavam com uma sociedade diferente da nossa. O sonho deles era de uma sociedade onde não haveria jogos de poder, onde os fracos não são manipulados, onde os valores reinantes seriam
a paz, a solidariedade, a fraternidade, o amor, a compaixão, a colaboração, o espírito de pertencimento. Essa sociedade ideal na Bíblia tem um nome, chama-se Reino de Deus, ou em outras passagens, Reino dos Céus. E quando Jesus ensina para os seus discípulos a oração do Pai Nosso, vocês se lembram? A gente fala tão mecanicamente que às vezes a gente não para um pouco para refletir no que a gente está falando. Quando a gente diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, a oração de Jesus é que essa sociedade que a gente sonha, onde os valores são todos centrados no amor, que essa sociedade que está nos nossos sonhos, que essa sociedade possa se tornar real. E para que essa sociedade se torne real, uma atitude é importantíssima, que é o perdão. Se nós não soubermos perdoar uns aos outros, nós nunca poderemos viver numa sociedade civilizada, numa sociedade fraterna. A nossa família será sempre um palco de guerra. E por isso o Senhor Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. A parábola do servo que não queria perdoar. E por meio dessa parábola, Jesus ensinou aos seus discípulos a importância da atitude do perdão. E o que nós podemos aprender sobre o perdão? Jesus, por meio dessa parábola, nos ensina 3 princípios. O primeiro é que nós devemos sempre estar dispostos a perdoar. Pedro chegou para Jesus e usou um número que na cultura hebraica era o símbolo da perfeição. Então Pedro pergunta para Jesus, Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o chatonildo do meu irmão? E até 7 vezes, mestre. Quando ele falou até 7 vezes, ele achou que ele estava exagerando. Mestre, até 7 vezes, quer dizer, para Pedro, 7, o número da perfeição, era uma coisa absurda, era a paz na terra. E Jesus olha para Pedro e fala, 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ou seja, a resposta de Jesus para Pedro é, nunca há limite para o perdão. O perdão faz parte do caráter cristão. A gente não está dizendo que é fácil. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo que é fácil perdoar. Se fosse fácil, a gente não precisava de Deus nas nossas vidas. Mas, pelo menos nós temos que entender que se nós nos consideramos cristãos, não há lugar para o ressentimento, para a mágoa, para o espírito de vingança nas nossas vidas. Porque o que é dar o perdão? Dar o perdão significa que você cancela a dívida que o outro tinha para com você. Essa dívida, muitas vezes na Bíblia, é retratada de uma maneira financeira. Mas a Bíblia fala que o perdão consiste em cancelar, em absolver a outra pessoa de qualquer condenação, de qualquer dívida, não só financeira, mas moral, que ele tenha, afetiva, que ele tenha com você. É por um ponto final.
perdão é colocar um ponto final em qualquer tipo de ruptura que cause ressentimento. Por isso que nós lemos aqui no começo do culto, Romanos 12, de 9 a 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não vos vingueis. Porque a nossa natureza humana é triste, gente. A nossa natureza humana quer uma vingancinha. A gente sonha, quando a gente é injustiçado, a gente sonha que um dia Deus vai fazer a outra pessoa entender a burrada que fez. E chegar diante de você, de joelhos, chorando, amargurado, e dizendo: eu errei com você, eu fui muito injusto com você, me perdoa. Isso, na verdade, é o nosso ego que quer. Quantas vezes isso acontece na prática? Olha, acho que 0,01% das vezes. Porque o ser humano é narcisista. Nós também somos assim. Se não fosse o Espírito Santo nas nossas vidas, nós seríamos selvagens. Essa que é a verdade. Então a nossa natureza sonha com uma justiça retributiva, que não tem nada a ver com a justiça de Deus. É tão diferente o conceito do amor de Deus com o conceito de justiça e amor dos seres humanos, que a gente ouve às vezes umas frases, até mesmo dentro das igrejas, que mostra que a pessoa não entendeu absolutamente nada da mensagem de Jesus. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa é pega num crime, por exemplo, é um traficante. Uma frase que eu escuto muito é: olha, Deus é amor, mas, olha o mas aí, tem um mas do tamanho de um bonde, mas Deus é justiça também. Esse traficante tem que sofrer muito, 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 muito por tudo aquilo que ele fez. Eu fico imaginando aquela cena de Jesus quando pegaram a mulher em adultério, os mestres da lei torcendo para a mulher ser apedrejada e olharem para aquele sangue correndo, porque o ser humano é bárbaro. E aí Jesus diz: tudo bem, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí todos foram se afastando. Jesus olha para a mulher e fala: olha, não peca mais, vai embora. Aonde está escrito na Bíblia que Deus é amor, mas Ele é justiça também? As pessoas não entenderam. Deus é amor, ponto. Essa é a definição de Deus na Bíblia. Ele é amor. E por que Ele é amor? Porque Ele é amor, Ele é justo. Deus é amor, ponto. Porque Ele é amor, Ele tem prazer na justiça. Porque a justiça de Deus, diferente da nossa justiça, a justiça de Deus está sempre voltada para o amor. Diferente da justiça humana, que é olho por olho, dente por dente. Você errou comigo, você vai ter que pagar pelo que você fez. Não tem essa de te perdoar. Você pisou na bola comigo, lá na reunião ontem no trabalho, você falou mal de mim, na frente da chefe. Cara, eu vou fazer você sofrer. Não tem essa de perdão. O ser humano é assim. Por isso que o cristianismo, gente, não tem nada a ver com 99% do que a gente vê aí fora, que se chama cristão. O cristianismo, muito mais do que uma doutrina,
O cristianismo é um modo de vida radicalmente diferente. Eu não vejo Jesus tão interessado em ensinar dogmas. Eu não vejo Jesus tão interessado em falar sobre doutrinas. Ontem eu estava lendo uma passagem, a pessoa chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Jesus olha para ele e fala: mas por que você está me chamando de bom? Bom só tem um, que é Deus. Essa passagem dá uma dor de cabeça em quem gosta de doutrina. Mas eu também não sou contra a doutrina, acho que tem o seu lugar, mas muito mais do que doutrina, o verdadeiro cristianismo é uma filosofia de vida radicalmente diferente da filosofia que a gente vê aí no mundo, que diz: você tem que ser forte, não, olha, não leva desaforo para casa não, as pessoas têm que perceber quem é que manda aqui, cadê seu brio, rapaz? Você tem que se impor. Imaginem Jesus se impondo diante de César, quando César falou: eu posso te matar. Jesus, se ele fosse pensar como ser humano, como nós, vem matar, vem. E vinha 1 bilhão de anjos lá e acabavam com tudo. E Jesus simplesmente olha para Pôncio Pilatos, não é para César, para Pôncio Pilatos, e diz para Pôncio Pilatos: mas tudo isso que está acontecendo só está acontecendo porque o Pai permitiu. Acabou. O meu reino não é desse mundo. Essa foi a resposta de Jesus. Ou seja, ressentimentos, ódio, mágoas não podem fazer parte das nossas vidas. Esses sentimentos provocam doenças físicas e mentais, sem falar que eles interrompem a nossa comunhão com o Pai Celestial. E quem é profissional de saúde sabe, não adianta você ficar só medicando uma pessoa que está com problemas emocionais graves, se a pessoa não mudar a sua maneira de enxergar a vida. Você pode prescrever toneladas de antidepressivo, de calmantes, se a pessoa não mudar a sua maneira de enxergar a vida, de enxergar a si mesma, de enxergar os relacionamentos, não há remédio que vá fazer efeito. O remédio talvez alivie um pouco, um sintoma ou outro, mas a doença permanece, porque a doença, no fundo, é a natureza humana, é o ego querendo mandar em tudo. E um psicólogo importante do século passado, Abraham Maslow, já tinha percebido isso. Ele chamava as doenças decorrentes de falta de espiritualidade de metapatologias. E para Abraham Maslow, para corrigir as metapatologias, só a espiritualidade é que pode ocupar esse papel, não é a medicina. E às vezes nem a psicologia pode dar uma mão, mas se a pessoa não fizer uma revisão dos seus valores, ela vai continuar doente. É claro que a gente quer, humanamente falando, a gente quer que aquela pessoa que nos ofendeu, que ela venha a sofrer porque ela nos ofendeu. Mas a Bíblia diz: deixa a justiça nas mãos de Deus, não se preocupa com isso. Ela é responsável pela vida dela, você é responsável pela sua vida. Um outro princípio que Jesus nos ensina nessa parábola é que perdoar é uma condição para viver no reino de Deus. Não é uma opção, é uma condição. Por isso que nós dizemos: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É a oração do Pai Nosso.
Ou seja, a própria oração já diz: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é condição para viver no reino de Deus. Porque não pode haver um reino de fraternidade, de solidariedade, se não houver o perdão. A pessoa que não perdoa não está apta a viver no reino de Deus. Não está apta. Então, na parábola que Jesus conta, o rei, provavelmente uma alusão ao imperador, perdoa uma dívida enorme de um servo seu. E esse servo não consegue perdoar uma dívida ridícula de um companheiro seu. Então a parábola mostra o contraste. O rei perdoa uma dívida enorme de uma pessoa, e essa pessoa que teve a sua dívida perdoada não consegue perdoar uma dívida ridícula que outra pessoa tinha com ele. E aí o rei chama e diz: você é sem noção mesmo. Eu te perdoei 10 milhões de reais e você não perdoou 20 reais que o seu colega te devia. Então você vai agora para a cadeia. Todos nós queremos o reino de Deus. Mas será que todos nós queremos estar dispostos a perdoar? Perdoar o seu pai, a sua mãe. Olha, quantas vezes eu atendo gente que não consegue perdoar o pai, porque dá para entender, humanamente dá para entender. Mulheres, por exemplo, foram abusadas sexualmente pelo pai. Gente, vocês não têm ideia de como isso é comum na sociedade. É que isso fica por baixo dos panos. Muitas vezes a família nem vai para a polícia, não oficializa esse crime. Mas é muito comum. Quantas mulheres sofrem de transtornos mentais porque foram abusadas sexualmente? É fácil perdoar? Não é fácil, claro que não é fácil. Uma mulher perdoar um abusador sexual, dá para perdoar fácil? Não dá para perdoar. Tem que denunciar, hein? Isso daqui vai para o YouTube, então é importante deixar a nossa mensagem. Tem que denunciar para a polícia. Não pode ficar escondendo dentro da família. Tem que denunciar. Mas, além da denúncia, o perdão é fundamental. Mas, pastor, como que eu vou perdoar? Eu preciso me passa o remédio, aí eu quero esquecer. Não tem como esquecer de uma coisa dessas. Vai ficar na memória da pessoa para o resto da vida. Mas é por isso que nós temos Jesus do nosso lado. É Ele que vai nos dar o poder para a gente perdoar. Você não vai conseguir perdoar com a sua força humana. Não vai. Isso é o Espírito Santo que vai dar condições e a capacidade para perdoar. Por isso que a vida cristã é, do começo ao fim, uma vida de dependência do poder do Espírito Santo. Não são as nossas capacidades psicológicas. Nossa, agora eu vou fazer uma terapia, eu vou ficar expert em perdoar. Faça a terapia é bom, é ótimo, mas só a terapia, se você não mudar a tua atitude espiritual, não vai te ajudar a perdoar. Tem que entrar o Espírito Santo aí. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos viver a vida cristã. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos amar o nosso semelhante de verdade. Sem o Espírito Santo, nós nunca vamos perdoar ninguém. Porque o perdão é um milagre. Quando uma pessoa perdoa uma outra pessoa, isso é milagre. As pessoas pensam que milagre é, sei lá, a gente está numa festa, eu vou tomar uma água e de repente, pum, aquela água virou vinho. Tudo bem, é um milagre, não deixa de ser um milagre. Eu nunca vi, mas a Bíblia tem essa história relatada. Mas muito mais milagroso do que isso é um ser humano conseguir perdoar alguém que lhe ofendeu. Isso é milagre. Porque não está na nossa natureza. Não está. E para finalizar,
Essa frase é tirada de um psiquiatra cristão suíço, o Dr. Paul Tournier. Para que você e eu perdoemos, nós temos que nos sentir perdoados por Deus em primeiro lugar. Eu acho que o Paul Tournier fez uma sacada fenomenal quando ele escreveu isso. Porque a gente acabou de falar, faz 30 segundos, que para eu fazer parte do reino de Deus, eu tenho que saber perdoar. A gente não falou isso? Está certo, não está errado. Mas por que está certo? Aí vem a sacada desse psiquiatra cristão. Não é que Deus coloque isso como um critério, uma obrigação. Quem não sabe perdoar não entra no reino de Deus e ponto. Eu sou o rei, eu que mando. Não, não é isso. É que quem não consegue perdoar é porque no fundo, não se sente perdoado por Deus. Essa é a questão. E quem não compreende a realidade do perdão na sua vida, não tem como dar para o outro algo que ele não tem nem dentro de si. E é por isso que Jesus diz que quem não perdoa não tem condições de fazer parte do seu reino. Porque se você não consegue perdoar, é porque você ainda não se sentiu perdoado por Deus. Você ainda não experimentou a graça de Deus. Quem experimentou a graça de Deus é aquela pessoa que entendeu que ela foi perdoada por Deus. Ufa, que peso saiu da minha vida. Deus me perdoou em Jesus Cristo. Essa é a graça. Ou seja, a graça consiste em você, de fato, internalizar na sua vida o perdão de Deus. Mas se no fundo você acredita que você é tão mau, tão safado, tão pilantra, que Deus não tem como perdoar você, como é que você vai perdoar o seu irmão? Como é que você vai perdoar a sua esposa? Como é que você vai perdoar o seu filho? Como é que você vai perdoar a sua sogra, seu pai, seu vizinho, seu patrão? Então eu termino com essa conclusão do Paul Tournier, porque para mim ela fecha o significado do texto. Não é que Deus esteja colocando o perdão como uma lei que precisa ser obedecida para que você faça parte do reino de Deus. Não. Mas o perdão ao próximo nada mais é do que o reflexo da sua confiança num Deus que realmente perdoa. Que nós possamos viver uma vida pautada na compaixão. Que nós possamos viver uma vida pautada no amor. E que, por meio do perdão, um perdão que não vem de nós, mas vem do Espírito Santo em nós, que nós possamos nos livrar de todo o ódio, de toda a amargura, de todo o ressentimento, de tudo aquilo que é negativo e que contamina os nossos corações. Que Deus nos abençoe.